Olá, muito bom dia para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando o seu AB1 dessa quarta-feira, bem no meio da semana, hoje dia 29 de outubro, 11 horas e 48 minutos, hein? Vamos juntos pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e, claro, pelo Globoplay também. Para começar, aquela olhada no clima aqui em Caruaru. A previsão do tempo aponta um dia de sol entre nuvens. A gente está vendo, né, nessas imagens aí ao vivo. Também períodos de céu nublado e à noite deve ficar com o tempo um pouquinho mais fechado. Agora a temperatura está marcando 29 graus, tá vendo? E a mínima não deve passar dos 19. Vamos ver também a previsão do tempo em algumas cidades da nossa região. Começando aqui por Frei Miguelinho, no Agreste, ó. 19 é a mínima, 29 graus é a máxima. Água Preta, lá na Mata Sul, mínima de 19, máxima de 30 graus. E tem ainda Itacuruba, no Sertão, mínima de 21 e a máxima, olha o calor por lá, 34 graus, hein? Fábio Gomes e Gessé Ascioli estão com a gente ao vivo. Fábio vai trazer atualizações sobre o caso do bebê que foi abandonado em uma vegetação em Buíque. A gente vem acompanhando essa história aqui no AB1, porque as investigações estão em andamento e esse é um dos principais assuntos do G1 Caruaru e região. Não é isso, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1. A gente traz atualizações sobre as investigações, sim, Almir, porque hoje pela manhã a Polícia Civil confirmou que esse caso está sendo tratado como abandono de incapaz. Até a tarde de ontem, a Polícia Civil realizava algumas diligências para entender se esse caso seria tratado como infanticídio ou como abandono de incapaz, e essa confirmação foi dada ao G1 na manhã de hoje. O recém-nascido e a mãe do bebê, que não tiveram os nomes divulgados, ainda continuam internados na maternidade lá em Buíque e passam bem. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outras informações sobre esse caso, Almir. Combinado, viu, Fábio? E o quadro Seu Direito está presente toda quarta-feira. Aqui no AB1 a gente traz soluções para resolver os perrengues do dia a dia em relação à aquisição de um produto ou de um serviço, por exemplo. O que teremos hoje em Gessé? Bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, a gente traz mais um problema para tentar a solução por aqui em relação ao inquilino quando ele deixa de pagar o aluguel. E aí, para aquela pessoa que presta aí o serviço, né, desse imóvel, como é que fica a situação, né, quando não é pago ali a conta de energia, a conta de água, o próprio aluguel? A gente vai trazer informações daqui a pouco com a ajuda de um especialista. Combinado. Gessé e Fábio ao vivo conosco nesse AB1. E para quem gosta de manter contato com a natureza, apreciando e cuidando das plantas, vamos trazer curiosidades sobre o cultivo por meio de uma feira de flores que está sendo realizada aqui em Caruaru. Cuidar de uma planta é um ato de amor, porque ela necessita de você para tudo, beber, comer. Então você é como se fosse uma criança, você tem que dar tudo a ela. Tem alguns ambientes, quando a gente quer modificar para a energia positiva, a gente deve colocar plantas com flores ou plantas sem flores, dependendo do gosto do dono da casa ou do escritório. Uma casa sem planta, como é que pode ser? Não é verdade? Então, também com a gente tem Lohana Nunes e Leonardo Costa nesse AB1, hein? Lohana vai trazer boas notícias para quem está na batalha por uma vaga no mercado de trabalho, porque hoje também é dia de AB Emprego, né, Lohana? Bom dia. Do mundo, pois é. A gente não está conseguindo ouvir a Lohana Nunes, né? Então a gente vai ouvir o Leonardo, que vai trazer informações sobre uma ação importante do Tribunal de Justiça de Pernambuco, lá no Agreste Meridional. Que ação é essa, hein, Léo? Bom dia para você. Está na pauta do processo,
Elmi, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje. É a Câmara Itinerante Regional do Tribunal de Justiça. Chegou aqui a Garanhuns e é a segunda que acontece no interior do estado. A primeira foi em Arco Verde, em agosto, e a segunda aqui em Garanhuns. A sessão começou por volta das 9 horas da manhã e deve seguir durante todo o dia, porque serão analisados 360 processos. Daqui a pouco eu vou conversar com o desembargador que é responsável por essa sessão. E daqui a pouco, então eu volto, viu, Almir? Combinadíssimo, viu, Léo? Até daqui a pouquinho. Bom, então a gente aproveita para ver algumas imagens abertas de Garanhuns. Olha lá, céuzão azul, nuvens bem clarinhas. Por lá o dia deve seguir assim, hein? A noite deve ser de muitas nuvens também na Cidade das Flores. Nesse momento, os termômetros marcam 27 graus, como você confere aí na tela, e a mínima não deve passar dos 18. Agora, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho tem os problemas da comunidade para a gente ver. É claro que tem, ó. Tem as queixas de quem mora na Avenida Paraíso, no Morada Nova, aqui em Caruaru. Bom, de Paraíso, só o nome essa avenida tem, né? A gente volta já, 11 horas e 54 minutos. O seu AB1 já começou. E o seu AB1 está de volta, faltam 5 minutos para o meio-dia. Vamos dar um giro para ver o movimento do trânsito aqui em Caruaru? Bom, a gente tem essas imagens aí, ó, da Avenida Oswaldo Cruz. É um cruzamento com a Avenida Agamenon Magalhães e também no encontro dela com a Manuel de Freitas. A gente está vendo a movimentação dos veículos aí, muitos veículos estacionados, porque também é centro comercial, não é? É o comecinho ali do bairro Maurício de Nassau. E à esquerda do seu vídeo, os veículos que estão saindo. O semáforo abriu ali, ó. O pessoal está saindo da Oswaldo Cruz, motocicletas chegando por lá também. Essa movimentação nessas imagens ao vivo aqui na capital do Agreste. E a gente segue para a redação porque tem os principais assuntos do nosso portal agora para a gente ficar sabendo. Fábio Gomes está chegando por aí. Boa tarde para você, Fábio. Oi, Almir. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. A gente tem atualizações, Almir, inclusive aqui no G1, sobre aquele caso do bebê que foi resgatado por uma equipe médica em meio à vegetação lá em Buíque. A gente veio acompanhando esse caso ao longo dos telejornais ontem. A gente traz uma atualização aqui no G1 hoje, que a Polícia Civil confirmou que está tratando esse caso como abandono de incapaz. De acordo com o delegado Adriano Ferro, o inquérito policial já foi instaurado. A polícia, nesse momento, ainda vai ouvir alguns outros familiares e outras pessoas que são próximas a essa mulher que não teve o nome divulgado. E segundo as investigações, o delegado informou que durante o depoimento a mãe da criança informou que abandonou o recém-nascido no momento de desespero, porque ela, tinha um companheiro que não queria assumir esse recém-nascido. O delegado informou que durante o depoimento a mulher informou que morava no estado de São Paulo, teve esse bebê, ficou grávida lá, mas o companheiro com quem ela se relacionava não queria assumir esse bebê e ela acabou voltando para Pernambuco, onde tem alguns parentes para receber esse apoio. No último sábado, durante a madrugada, essa mulher sentiu algumas dores e pediu para que os familiares levassem ela até o hospital municipal da cidade. Durante esse trajeto, ela acabou dando à luz essa criança. De acordo com o hospital, os familiares informaram que essa mulher ela pediu para parar em um trecho de vegetação, informando que precisava defecar. Ela foi até a vegetação e acabou dando à luz a essa criança. Enquanto ela recebia o atendimento, a equipe médica percebeu que ela havia saindo ali uma placenta dela e ela foi questionada se ela havia dado à luz a uma criança recentemente e ela inicialmente negou. Mas quando a equipe médica questionou o acompanhante dessa mulher, ele acabou confessando que teve essa criança e ela estaria em um local de vegetação. A equipe médica foi até o local e conseguiu encontrar essa criança bem. Ela recebeu atendimento no Hospital Municipal de Buíque e depois foi encaminhada para a maternidade para receber outro tipo de atendimento. Ela segue internada e passa bem. E de acordo com o Conselho Tutelar, essa criança ela vai ficar sob os cuidados dos avós maternos. A gente segue acompanhando essas atualizações e trazendo essas novidades aqui no G1, Almir. Isso, Fábio, a gente vai seguir acompanhando tudo. Agora me conta uma coisa, tem mudanças previstas para o trânsito aqui em Caruaru?
Tem sim, Almir. A partir de amanhã, algumas vias do bairro Indianópolis passarão por algumas mudanças, né? Porque a segunda autarquia de mobilidade de Caruaru, a gente tem inclusive um mapa que mostra essas avenidas que terão algumas intervenções de trânsito. A autarquia de mobilidade de Caruaru informou que começa amanhã uma intervenção de trânsito para a implantação de uma faixa elevada de pedestres na Avenida Lúcio Mendonça. De acordo com a autarquia, essa medida tem como objetivo aumentar a segurança viária e melhorar também as condições de travessia para quem circula na área. Durante a execução dessa obra, o trecho será interditado para os veículos e durante as obras, os motoristas que precisam trafegar pela área poderão desviar pelas ruas Valdomiro Silveira, Zacaria Góes e também a Monteiro Lobato. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até 45 dias e após esse prazo e também concluído o processo de cura do concreto, a via será liberada novamente para o tráfego normal de veículos. A gente acompanha nesse momento o mapa que foi divulgado pela autarquia e também, segundo a prefeitura, alguns agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas que passam por essa via tão movimentada do bairro Indianópolis. Almir. Ok, Fábio, muito obrigado por essas informações. Qualquer coisa a gente volta a conversar aqui nesse AB1. Valeu. Obrigado, Almir. Até já, se for necessário voltar a estabelecer contato, né, Fábio? Tamo junto. Agora, meio-dia. Vamos falar sobre os problemas da comunidade aqui em Caruaru, pessoal? Lá na Avenida Paraíso, que fica no Morada Nova, a situação está bem difícil, hein? Os moradores reclamam de vários problemas, então a nossa equipe esteve por lá para acompanhar tudo de perto. Vamos dar uma olhada? Imagine o mais absurdo contraditório. Essa via no bairro Morada Nova, em Caruaru, se chama Avenida Paraíso. Nem de longe dá para comparar o local com um paraíso, quanto mais para os moradores que vivem com essas situações diariamente. Há muito tempo que está esse esgoto, tem esse terreno aqui cheio de lixo, a rua não passa mais, travada, cheia de buraco. Aí há vários problemas numa rua só. As outras calçaram tudinho, aí ficou essa. Sem calçar, sem saneamento, sem nada, e quando fala com a prefeitura, eles dizem que consta lá como calçado, mas nem para vir olhar eles vêm. A avenida não tem calçamento, nem saneamento básico. O esgoto escorre ao longo de todo o trecho e vai se juntando ao de outras ruas. Sem o pavimento, a rua de terra é cheia de buracos e tem causado prejuízo aos condutores. Prejuízo, manutenção do carro que acaba, esgoto, mela a casa todinha quando vai botar na garagem. Aí pronto, a gente tenta resolver esse problema para amenizar os custos. Seu Geraldo reforça que, além dos vários problemas elencados pelos moradores, durante as cobranças à prefeitura, consta como a rua sendo calçada. O cano aqui entupiu e o esgoto aqui não tem como. Vieram, fizeram a capinação aqui, mas você vê que a situação continua a mesma coisa. É a mesma coisa. É a rua fechada, os carros vêm, que nem ele está falando aqui. E quem sofre é os vizinhos aqui com o esgoto na porta, né? As crianças não podem jogar uma bola, não podem brincar. E é isso, a situação é essa aqui. Já faz tempo que eles disseram que nem o Hugo falou, que essa rua está como está calçada. Mas até hoje não veio nada para aqui, nada. Nessas imagens que recebemos de um dos moradores, o esgoto que passa na frente das casas prejudica o ir e vir das pessoas. Até uma criança bem próxima da água suja mostra o quanto a situação é precária. A situação continua a mesma. Matagal, vários lixos, esgoto, a rua fechada, a situação continua a mesma. E tá até escorrendo mais agora. Em vários pontos há muito mato e lixo acumulado, reforçando a falta dos serviços de coleta e capinação e aumentando os riscos para os moradores do aparecimento de animais peçonhentos. E à noite, a situação piora com as muriçocas. E à noite nós temos que até aquelas raquetes em casa nós já temos para matando a muriçoca, porque a gente não aguenta mais. Em algumas ruas paralelas ao que seria a principal estão pavimentadas, mas na Avenida Paraíso a solução não chegou.
Quem mora no local há mais tempo acumula o sofrimento e o descaso de décadas. Faz 30 anos que eu moro aqui. Eu sou uma das primeiras moradoras que mora aqui no loteamento, Avenida Paraíso. E continua assim, diz que já foi, era para ser já foi constado que é calçada aqui, mas só que não. Quando eu cheguei aqui, os homens passavam aqui na minha porta, parava aqui, a parada era aqui. E nada de calçar. E continua desse jeito, o esgoto sem calçamento, e a gente sempre sofrendo com o esgoto na porta. E as promessas que aparecem e somem rapidamente, sem levar nenhum tipo de solução. Só vem quando é tempo de eleição, para pedir voto, fazer promessa, e nada de se cumprir as promessas que eles fazem. Tá vendo aí? A dona Luciene, que a gente acabou de ouvir, mora há 30 anos nesse lugar, pessoal. 30 anos, hein? Uma pessoa nasce, tem a infância, a adolescência, fase adulta, chega à terceira década e a situação é a mesma num bairro. Como é que pode uma rua nessa situação? É muito problema num lugar só. E as respostas, hein? É o seguinte, a gente foi em busca. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras diz que, em relação ao esgoto, falta de saneamento e de calçamento, a equipe de projetos vai ao local para fazer uma avaliação e incluir o serviço no cronograma quando os recursos financeiros estiverem disponíveis. A gente já leu uma nota parecida, nesses mesmos termos, várias vezes, mas infelizmente é essa a resposta que a gente recebeu da Prefeitura. Em relação ao lixo e ao mato alto, procuramos a Secretaria de Serviços Públicos, mas ainda não tivemos uma resposta. Mas o espaço segue aberto para a Prefeitura aqui no AB1, para que a gente traga essa resposta para os moradores. 30 anos num cenário desses. Já pensou? A gente vai seguir cobrando, hein, pessoal? A gente está junto nessa também. E vamos continuar falando sobre os problemas da comunidade, porque lá em Lagoa de Pedra, os moradores dizem que estão sem água há muito tempo. E todo mundo sabe como é difícil ficar nessa situação no dia a dia. Afinal, a gente precisa de água para tudo, não é assim? Então a gente vai ver a reportagem. A cisterna comunitária na frente de casa tem 16 mil litros. Foi construída num período para garantir armazenamento de água em épocas de seca. Mas ainda hoje continua sendo uma grande ajuda para a comunidade. Estamos no sítio Lagoa de Pedra, na zona rural de Caruaru, precisamente na casa de Dona Irinice. Aqui só tem água na cisterna, porque na torneira nunca chegou. Ela explica que não há água encanada na localidade. A única forma de ter água é comprando de caminhão-pipa ou solicitando à prefeitura. Mas em 2 anos só conseguiu 2 vezes. A gente, para comprar, tem que todo mês, 2 meses, comprar um carro-pipa por R$250. Essa cisterna, por exemplo, foi construída pelo governo. Se não fosse essa água que a senhora compra, ela não via água? Não, só de vez em quando a gente apela pelos vereadores que manda, mas é muito difícil a demanda para vir trazer aqui. O que a senhora espera aqui? Eu espero que a prefeitura, os vereadores mandem água para a gente, ou então coloque água da Compesa para aqui. A falta de água também atinge a família de Maria Aparecida. Com filhos e netos em casa, o problema se torna ainda maior e os gastos também. E para tirar R$250 para comprar todo mês o caminhão-pipa pesa muito. Principalmente a gente que tem criança pequena, que a vida não está fácil, né? E assim, a gente já foi várias vezes, já procurou ajuda, já foi no setor da prefeitura, mas até agora a gente não conseguiu o caminhão. A gente tira de onde não tem, às vezes a gente tira de pagar uma energia para comprar água, porque a gente não pode ficar sem água. Porque como é que a gente fica sem água, né? Tem que ir para fazer os afazeres de casa. Cenas como essas são muito comuns por aqui. Quem mora aqui nessa localidade precisa ter um reservatório, uma cisterna como essa para ter água em casa. Mas os moradores dizem que é muito fácil de resolver esse problema. Eles explicam que um cano-mestre da Compesa passa aqui a poucos metros para abastecer os bairros Nina Liberato 1 e 2. E essa mesma tubulação pode vir para cá. O bairro Nina Liberato é aqui atrás da minha casa. É poucos metros para vir para aqui, para eles colocar água para a gente, né, a Compesa, né? E eles não vêm colocar. Ou seja, a poucos metros tem o Nina Liberato, tem o residencial e mesmo assim não chega? Não chega. E aqui a comunidade é grande, tem mais de 16 cisternas por aqui
E era para eles virem colocar água para a gente aqui, mas até agora não vieram. Hélio diz que a falta de água nas torneiras é um problema antigo, mas que pode ser resolvido. A comunidade se sente esquecida. É muito antigo isso, essa questão de faltar água aqui, porque a gente não tem água. Se a gente quiser água, a gente tem que adquirir através de compra de caminhões-pipa, né? Eu acho que a gente está no século XXI, a gente deveria mudar essa história, já que nós também pagamos nossos impostos, nós também pagamos os nossos tributos, né? A prefeitura e ao Estado. Então, acho que isso aí deveria olhar com muitos olhos para a gente. Nós temos um bairro aqui perto do nosso, que é o Nino Liberato, que tem água. A gente queria pagar água também. Mas como a gente vai pagar água aqui se não tem água encanada a 200 metros da nossa casa? Né? E não é só eu, estou falando pela comunidade aqui, já foi falado pela comunidade, que para a gente conseguir um caminhão-pipa aqui é a maior dificuldade do mundo. Nós fazemos o cadastro, recadastro, de novo recadastro e nada de água. Pessoal, é uma situação e tanto, viu? Quem sofre com esses problemas aí todos os dias sabe como é que é, ó. Ir lá no reservatório e tá vazio, né? A gente precisa de água para tudo, para alimentação, para lavagem das nossas roupas, para nossa higiene, para cuidar da casa, para a criançada, para tudo. Sem água não dá. A gente também foi em busca de uma resposta sobre esse problema aí, mas até o fechamento dessa edição, essa resposta não chegou, hein? Mas a gente segue aguardando. Quando esse retorno chegar, a gente traz aqui no AB1, porque os moradores estão passando muito sufoco com essa situação e a gente vai em busca dessa solução também aqui no seu AB1. Agora vamos para o momento WhatsApp, hein? Tem mais problemas. No Alto do Mouro, aqui em Caruaru, tem problema de mato alto e esgoto estourado. O Pedro mora por lá e mandou um vídeo para a gente mostrando a situação. Vamos dar uma olhada. Para mostrar o abandono que está aqui o Alto do Moura, não é preciso muito não. Eu estou na frente da minha casa aqui, ó. Estou saindo lá de fora e vou começar a mostrar. Mato nos terrenos aqui, ó, altíssimo. Mato nas beiradas da calçada. Esgoto. Esse vazamento de esgoto tem, acho que meses. Vem lá de cima, acaba aqui. Mato, terrenos baldios, ó. O mato vem invadindo o perímetro urbano. Aqui também, ó, no meio da rua ali, ó. Vocês podem ver, tem mato lá. Aqui, se vocês olharem, eu vou ampliar a imagem lá para frente. Mais mato lá, ó. Enfim, é complicado. Isso aqui está um abandono da prefeitura. Complicado demais, Pedro. E o Pedro mostrou tudo direitinho aí, não é? Mostrou tudo da frente da casa dele, né? Ele até mostrou aí a fachada da casa, depois saiu andando para mostrar a soma de problemas aí no local onde ele mora. Tá vendo muitas casas, né? Muitos moradores por ali e a gente foi em busca de uma resposta sobre esses problemas. Viu, Pedro? A Compesa disse que vai enviar uma equipe até o local para verificar essa situação aí. Nós também procuramos a Secretaria de Serviços Públicos de Caruaru, mas ainda não tivemos um retorno. A gente vai seguir aguardando também, viu, Pedro? E aguardando essa visita da Compesa para resolver esse problema desse esgoto aí. Lembrando, você também pode participar aqui do AB1, manda um vídeo com o problema aí da sua rua para o nosso WhatsApp, faz isso, 99198-8212. Aqui a gente vai seguindo com o seu AB1. Bom, vamos falar sobre coisa boa agora, não é? Para a gente dar uma respirada. 12h, 12 minutos, quarta-feira é dia de AB Emprego. Então a gente vai conferir as oportunidades disponíveis para hoje aqui em Caruaru. Lohana Nunes está chegando com essas boas novas, com todas as informações. Hein, Lohana? Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Agora sim, falando de verdade, boa tarde para você, para todo mundo que nos assiste aqui na tela da Asa Branca. No nosso AB1, a gente traz aqui informações importantíssimas para quem está em busca de oportunidade de trabalho. Quase 180 vagas disponíveis para Caruaru e toda a região. Então, se você está em busca aí de uma nova oportunidade, né, de um lugar aí no mercado de trabalho, fica atentos às vagas que tem disponível. Só para Caruaru a gente tem 93, tá?
mas também em outros municípios da região, como Bezerros, que hoje conta com 18 vagas, 5 para corretor de imóveis, também tem Santa Cruz do Capibaribe, que tem 59 vagas para hoje, 15 delas para técnico têxtil de fiação, e Garanhuns, que tem 8 vagas, 2 delas para eletricista. Agora, vamos conferir os detalhes das vagas aqui para Caruaru. Vamos lá. Para Caruaru, 1 vaga para açougueiro, 7 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 1 vaga para analista de marketing, 1 para atendente de lanchonete, 1 vaga para atendente de lojas, 1 para auxiliar de cozinha, 1 vaga para auxiliar de estoque, 1 para auxiliar de inventário, 2 vagas para auxiliar de limpeza, 10 para auxiliar de linha de produção, 1 vaga para auxiliar financeiro, 5 para carpinteiro, 10 vagas para consultor de vendas, 2 vagas para cozinheiro geral, 4 vagas para empacotador, 2 para encarregado de seção de controle de produção, 1 vaga para frentista, 1 vaga para mecânico de automóvel, 2 para motorista de ônibus urbano, 2 vagas para operador de caixa, 1 vaga para operador de caixa lotérico, 3 vagas para operador de empilhadeira, 1 vaga para operador de grua, 1 vaga para padeiro, 10 vagas para promotor de vendas, 4 vagas para repositor, 1 vaga para soldador, 1 vaga para supervisor de logística, 16 vagas para vendedor pracista. Muito bem, como eu disse, não é só aqui para Caruaru, mas para outras cidades da região. Lembrando que mais detalhes sobre as oportunidades e também como você pode se inscrever aqui na Casa do Trabalhador, que fica na Rua Floriano Peixoto, 147, no centro da cidade. Mas, além disso, viu, Almi, a gente continua aqui, segue, né, aqui falando sobre oportunidade, mas também sobre direitos do trabalhador. E hoje quem está aqui com a gente é o Raul Oscar, o doutor Raul Oscar, que é especialista, né, em direito do trabalho e vai tirar as nossas dúvidas a respeito de férias remuneradas, né, doutor? Seja bem-vindo, boa tarde. Primeiro, né, é aquelas férias que todo trabalhador tem direito de gozar uma vez no ano, a cada 30 dias. Mas quais os outros detalhes que o trabalhador deve se atentar a respeito disso? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lohana. Boa tarde, Almi. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, para começar, a gente tem que entender, né, que toda aquela pessoa que trabalha durante 12 meses, ela poderá usufruir de 30 dias de férias. Esses 30 dias não necessariamente serão tirados de uma vez só, né? Às vezes a gente quer programar uma viagem, quer fazer alguma coisa. O detalhe que tem que ser feito somente aqui. Esse fracionamento, essa divisão das férias, ela pode ser feita. De que maneira? Pelo menos um dos períodos tem que ter 14 dias e os demais de pelo menos 5 dias. Isso tem que ser acordado entre empregador e empregado. Sempre bom lembrar, quem define as férias é o patrão, muito embora aquele acordo, aquela conversa, ela seja sempre conveniente. E claro, aquela pessoa que também queira uma renda extra, queira um trocadinho a mais, ela poderá vender até 10 dias de férias. E é exatamente isso que eu ia perguntar. Tem essa possibilidade da negociação das férias. Como é que é feita essa venda? Ela é proporcional ao trabalho e não pode ser, como você disse, né, todos os 30 dias, né? Ou pode? Não pode. Ela tem que se limitar a 1/3 das férias. Então, são 10 dias que pode ser vendido. E aí, os outros 20 dias, eles precisam ser gozados. Por quê? Porque entende-se que a férias é um direito constitucional para um descanso mental, um descanso físico, e todo trabalhador deve usufruir delas. Pronto. Os pormenores a esse respeito deve ser acordado, como você disse, entre o empregador e o empregado. Mas qualquer pessoa que trabalha há mais de um ano já tem as férias vencidas, assim por dizer, né? Isso. Completado o período aquisitivo, que são esses 12 meses ou um ano de trabalho, poderá, durante 30 dias, gozar de suas férias. Lembrando aos patrões, depois dos 12 meses, o empregado ele precisa gozar suas férias dentro dos 12 meses, senão pode incorrer em multa, e essa multa é o dobro de suas férias. Com relação ao valor de venda de férias, ele é proporcional ao salário, então? Isso mesmo. E aí, além do texto constitucional, que não se confunde, o texto constitucional, isso deve ser pago, inclusive, 2 dias antes do gozo das férias. E esses outros 10 dias, eles poderão ser vendidos e negociados entre as partes.
Muito bem, agradeço, viu, os esclarecimentos, doutor, mais uma vez, sobre as férias remuneradas. São detalhes que a gente traz aqui no AB1 para você de casa. Eu volto contigo, Almir. Valeu, viu, Lohana? Por isso, Sobre Emprego é bom demais, né? Ainda tem essas orientações, ó. Muito bom. Muito obrigado, Lohana. Então, vamos falar sobre mais um direito trabalhista, pessoal. O assunto agora é a necessidade de afastamento do trabalho. Como e quando ele deve funcionar, hein? Gessé Acioli, ó, tá ao vivo com a gente agora e vai tirar essas dúvidas. Boa tarde para você, Gessé. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, a gente chega com mais um direito trabalhista, esse afastamento, né? Quando ele pode acontecer, né? Quais são as formas que deve acontecer. Eu estou aqui com o Rilson Oliveira, que é advogado trabalhista, e vai nos ajudar a entender como é que funciona essa questão, doutor, relacionada ao afastamento do empregado do ambiente de trabalho. Quando ele pode acontecer? Boa tarde. Boa tarde a todos. Isso é um assunto muito importante nos dias de hoje, né? O afastamento, ele é direcionado da empresa para o empregado em situações específicas. Um exemplo, um acidente de trabalho, onde aí a empresa emite o CAT e faz o afastamento daquele colaborador e aí gera instabilidade para ele. Como também existem outros afastamentos, né? Um afastamento por doença, que até 15 dias é a responsabilidade da empresa, ultrapassou os 15 dias, é a responsabilidade do INSS, mas esse afastamento é a suspensão do contrato de trabalho. Quando acontece esse afastamento, né, que passa aquele prazo estipulado pela empresa e tem que ir para o INSS, muita gente fica na dúvida como funciona esse pedido para que continue sendo garantido o direito a recebimento, mas que seja pago pelo INSS. Isso, perfeito. Os primeiros 15 dias, né, existe o atestado ultrapassando os 15 dias, os primeiros 15 dias são pagos pela empresa. E aí, a partir do 16º dia para frente, é o INSS. E aí, o próprio empregado pode fazer o requerimento junto ao INSS para passar por uma perícia, fazer todo o procedimento e fazer esse recebimento desse tempo realmente que ele vai ficar afastado. Mas os 15 primeiros dias são de responsabilidade da empresa. Nesse caso, enquadra-se também, por exemplo, a situação das grávidas? Isso, um afastamento também é considerado a licença maternidade, né? Que a partir do momento que ela descobre a gestação, gera uma instabilidade para ela também, e esse afastamento após o parto, e aí um período realmente para retornar ao trabalho. Isso também é considerado como um afastamento do trabalho. Existe um prazo ali determinado, né, na lei trabalhista de que não pode ultrapassar aquele período? Tem um prazo, um teto máximo ali de tempo que eu posso ficar afastado? Não, e vai depender muito da situação também. O afastamento por doença vai ser muito ligado à própria doença, né? E o atestado que o médico emitiu. Da mesma forma, o acidente de trabalho. O acidente de trabalho acontecendo, a empresa emite o CAT, vai dar entrada no INSS e esse afastamento vai durar o período realmente que a pessoa é restabelecida para o trabalho. Então ela passa por uma nova perícia, constatando que está apta a voltar ao trabalho. Mas não existe um limite máximo ou mínimo para esse afastamento. Diante de, por exemplo, uma situação em que eu passei um determinado período fora da empresa, voltei e aí existe um prazo, depois de voltar que o empregador pode fazer a demissão ou existe um prazo de estabilidade, como é que funciona? Isso, vai depender muito do tipo de afastamento, né? Se for afastamento por acidente de trabalho, como eu falei anteriormente, existe uma estabilidade de 12 meses. Então, a empresa não pode fazer a demissão durante esse período de 12 meses. Mas o afastamento, por exemplo, de atestado médico com 20 dias de atestado, né? Desse afastamento durante 20 dias. Ao retomar, verificando que não é situação realmente de ficar afastado por mais tempo, a empresa pode fazer a demissão de imediato. Essa estabilidade também acontece, por exemplo, eu voltei do afastamento, mas estou ainda num tratamento. Mesmo que eu possa voltar ao trabalho, mas permaneço no tratamento. Ela deve perdurar enquanto houver esse tratamento? Vai depender do tratamento que é ser realizado, porque a lei ela presume e protege as demissões discriminatórias. Então existem alguns tipos de tratamentos que a pessoa não pode ocorrer a demissão de imediato. Já outros não, que não vai ser um teor discriminatório. Então a demissão, mesmo em tratamento, é permitido. Já em outros não. Tem que se continuar o tratamento para depois sim fazer a demissão. Doutor Rilson, muito obrigado pelas explicações de hoje. É isso, Almir, mais um direito trabalhista que a gente traz aqui diante dessa situação de afastamento, né, que fica aí, claro, para que o nosso telespectador fique consciente de quando pode e quando deve acontecer esse afastamento. Perfeitamente, Gessé, perfeitamente. Muito obrigado, hein? Daqui a pouquinho você está voltando com outros assuntos aqui no AB1. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco tem o AB Esporte. Aí nós vamos falar sobre uma corrida em alusão ao Outubro Rosa. Vai acontecer aqui na região. O seu AB1 volta já, 12h23.
E o seu AB1 está de volta, meio-dia, 25 minutos, e tem mais trânsito aí para a gente ver na capital do Agreste, imagens ao vivo do centro da cidade. A gente está vendo a rua Armando da Fonte. Tá aí, ó, movimento dos veículos, né, fluindo tranquilamente nesse momento. A gente tem ali à direita um pedacinho do prédio da ASIC, uma instituição centenária aqui de Caruaru. E a gente tem também esses veículos ali, ó, que descem da Visconde de Inhaúma, tá vendo? É essa movimentação ao vivo no centro da cidade. E agora a gente vai falar sobre a importância da formalização do MEI, o microempreendedor individual. Porque o trabalho autônomo, pessoal, também pode ter acesso a benefícios como auxílio-doença e aposentadoria. Lohana Nunes está voltando para falar justamente sobre esse assunto agora. Né, Lohana? Exatamente, Almi. Olha, esses detalhes a gente vai conversar com a economista, né, especialista nisso, a dona Emanuele Pessoa, que está aqui do meu lado já e vai tirar essas dúvidas, porque o Almi mesmo estava falando, né, para quem adquire o MEI aí, quem começa uma empresa, é necessário essa oficialização, por assim dizer, não só para ter um CNPJ, pagar imposto, porque o pessoal já pensa assim, né? Mas ter outros direitos que são importantíssimos, né? Eu queria que você esclarecesse quais são esses benefícios. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Lohane. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos. Então, o microempreendedor individual, ele tem como benefício principal o benefício da Previdência Social. No DAS que ele faz o pagamento do recolhimento do imposto dele, ele vai estar pagando o INSS, é o imposto principal. E isso vai dar direito a ele a apostadoria por idade, auxílio-doença, auxílio-maternidade para as mulheres que ficam grávidas. Elas têm esse direito, além da segurança jurídica que o CNPJ traz para o empreendedor e credibilidade financeira também. Ou seja, são uma série digamos assim, benefícios que tem no imposto só, que pode garantir aí o futuro dessa pessoa que está pagando esse MEI, né? E a gente lembra que o MEI, o microempreendedor individual, ele é diferente de outras modalidades de CNPJ. É importante a pessoa ficar ligada, porque é daquele faturamento um pouco menor. Explica para a gente essa diferença. Exatamente. O MEI, ele é um CNPJ mais simplificado, ele foi criado visando a formalidade desses empreendedores que trabalhavam por conta própria e que podem exercer atividades dentro do MEI. E o faturamento limite dele anual é R$ 81.000. Por mês, R$ 6.750. Entre outras empresas, o faturamento é maior. O MEI, por ser simplificado e estar ligado ao CPF do seu titular, o faturamento dele é um pouco menor realmente. Tá. E a partir disso, né, desse faturamento de R$ 6.000, a pessoa já consegue entender aí como é que funciona. Mas qual é o valor do imposto pago por essa pessoa? Então, vai depender da atividade que é exercida por esse empreendedor. Depende do comércio, indústria ou serviço. E varia de R$ 76,90, até R$ 82,90. Depende da atividade. É um imposto mais baixo, mas que garante aí essa seguridade, né? Para aquelas pessoas que estão irregulares há muito tempo, tem como comprovar previamente todo o trabalho já realizado? Então, o MEI ele vai te resguardar a partir do momento que você ativa o CNPJ. O tempo para trás vai ter que encontrar uma outra maneira para se regularizar, como contribuinte individual, entre outras formas. Certo. E como é feito esse CNPJ? É pelo site? Qual é o caminho aí para essa pessoa se regularizar? A formalização do MEI é totalmente gratuita e online pelo portal do empreendedor do GovBR. Atenção aos sites oficiais, porque existem muitos sites que são falsos e aplicam golpes nesses empreendedores. É totalmente gratuito e online pelo portal do empreendedor. E para ter ainda mais segurança, é importante que veja ali no site, tem um cadeadozinho fechado que garante ainda mais, mas o site Gov ele é conhecido e é o mais seguro, né? Exatamente. Muito bem, eu te agradeço pelos esclarecimentos, pelas informações. Para você aí que já está começando uma empresa, está querendo se regularizar, é importantíssimo para o futuro aí seu, né, como trabalhador e realmente regularizar toda a situação, já que o imposto é um pouco menor daquilo que você pode faturar. Almir, eu volto contigo aí no estúdio. Tá joia, Lohana, tá joia. Muito obrigado pelas informações de hoje, hein? Bom trabalho para você, valeu!
E o Tribunal de Justiça de Pernambuco está realizando serviços gratuitos em Garanhuns. Olha que coisa boa! Então a gente vai falar sobre essas oportunidades para a população lá no Agreste Meridional. Leonardo Costa está chegando e vai explicar tudo para a gente. Boa tarde para você, Léo. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje. Aqui a Câmara Itinerante Regional. Começou depois das 9 da manhã, uma carga de trabalho grande, porque são 360 processos sendo analisados por aqui. Eu estou agora com o desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira, presidente dessa Câmara Regional. Doutor, qual a importância de trazer essa sessão tão grandiosa aqui para Garanhuns? É o sentido do Poder Judiciário, que é fazer uma prestação jurisdicional cada vez mais célere e mais próxima do jurisdicionado da sociedade. Desde o ano passado, nós intentamos fazer essa Câmara itinerante e conseguimos agora no segundo semestre, iniciando por Arco Verde e agora em Garanhuns, onde estamos julgando 360 processos, habeas corpus, apelações, de municípios que ficam aqui no entorno da cidade de Garanhuns, demonstrando e aproximando o Poder Judiciário, sobretudo o segundo grau, o Tribunal de Justiça, do sistema de justiça, dos advogados, dos defensores, mas principalmente da sociedade e da academia, estudantes de direito que estiveram aqui hoje assistindo diretamente uma sessão do Tribunal de Justiça. É um trabalho exaustivo que reúne muita gente, né? Muitas mãos aqui. É verdade, a logística é grande, nós agradecemos aqui a todos que contribuíram para a realização, queremos agradecer também a vocês da imprensa que também estão participando desse momento do Tribunal de Justiça e dizer que esse é um processo contínuo. Vamos fazer uma próxima em Limoeiro, no próximo ano já temos marcado mais 4 sessões para que a gente saia efetivamente dos gabinetes e vá dialogar diretamente com a sociedade, ouvir seus anseios e também mostrar como é que os processos dessas pessoas são julgados. E desafoga também a comarca? Com certeza, nós estamos aqui com um marco importante na nossa jurisdição, são 360 processos sendo julgados e saindo do judiciário para acalentar um pouco os conflitos sociais que foram movidos em razão desses processos que tramitavam na justiça. Doutor, muito obrigado pelas informações. Nós que agradecemos, estamos à disposição. Leonardo Costa para o AB1. É isso, hoje também é dia de falar sobre o seu direito aqui no AB1 e a bronca de hoje é a seguinte, pessoal. A dona de um imóvel tem uma casa, mas o inquilino não estaria efetuando o pagamento do aluguel há 2 meses. O que fazer diante de uma situação como essa, hein? Gessé Ascioli está de volta e vai contar pra gente, né, Gessé? Pois é, Almir, a gente volta com essa situação, né, no quadro Seu Direito de hoje, porque imagine você ter um imóvel, fazer a locação dele, de repente o inquilino não está pagando há alguns meses e automaticamente outras contas também, como água, como energia, estão sendo cortadas por conta desse não pagamento também. A gente vai conferir agora no relato da Márcia França. Eu vim buscar ajuda com relação ao inquilino que não quer pagar aluguel. Quantos meses? 2 meses que não paga água, a energia já foi cortada. E aí eu vim em busca de orientação para ver qual a melhor maneira de resolver isso aí, porque não tem acordo, ela só inventa uma história atrás da outra. Pois é, orientação essa que a gente vai pedir ajuda aqui do Alisson Medeiros, que é advogado, e vai nos ajudar a entender essa situação da dona Márcia França. O Alisson, em relação a essa questão, o que fazer? Não está pagando o aluguel, ainda tem outras contas que estão se acumulando, também estão sendo cortadas, como a energia, por exemplo. Boa tarde, explique para a gente o que ela deve fazer. Boa tarde, Almir, boa tarde a todos. Bem, no caso aí da Márcia, né, o ideal, primeiramente, que se recomenda para ela é que ela não tente agir por conta própria. Tá? Não faça nada assim no sentido de tentar, né, expulsar ela desse imóvel, como tentar cortar a água, cortar a luz, porque isso pode, né, gerar algum tipo de problema para ela juridicamente. Então o ideal é que ela esteja sempre bem assistida, né, e procure a esfera judicial, que seria o meio adequado, né, para fazer essa retirada aí, essa cobrança desses aluguéis.
Diante dessa situação, né, o que prevê a lei, né, sobre o resguardo ao direito do locador do imóvel? No caso dela, que está tendo esse prejuízo e muitas vezes aí esse acúmulo de contas que pode ficar para o dono do imóvel. O ideal é que sempre que você vai locar um imóvel, você faça através de contrato, né, que disponha a questão dos ônus, né, como é que vai ser pagar as taxas, os encargos, tudo certinho, né? E nesse caso aí dela, como ela não vem pagando, o ideal é que ela procure um advogado de sua confiança ou um defensor público, né, e ingresse com a ação de despejo, né, por falta de pagamento. Nada impede que ela, por conta própria, antes de ingressar com essa ação, emita uma notificação extrajudicial para ela, pedindo o pagamento e dando um prazo para que ela saia do imóvel. Entretanto, se ela não sair do imóvel, o caminho adequado é realmente buscar a tutela jurisdicional e ingressar com essa ação de despejo por falta de pagamento, cobrando dentro da própria ação, né, os encargos que não foram pagos, como IPTU, água, luz, conforme disposto no contrato. Alisson, em relação a esse anúncio que ela pode fazer, né? Fazer uma notificação ali à pessoa, né? Tem um prazo para isso? Como é que funciona? Bem, geralmente o recomendado é que se dê um prazo aí de pelo menos 30 dias, né, na notificação extrajudicial para que ela saia desse imóvel. Então ela pode sim fazer uma notificação por conta própria, né, entregar para ela até por correio com AR, recebimento de AR, para ela ter prova de que entregou essa notificação, pedindo a retirada do imóvel e o pagamento. Se porventura ainda assim ela não faz essa retirada do imóvel e não paga esses débitos, ela busca a tutela jurisdicional, né, podendo pedir inclusive na justiça uma tutela de urgência ao juiz para que seja emitida essa desocupação do imóvel. E aí quando o juiz emite essa tutela de urgência, ele concede a desocupação imediata do imóvel, geralmente ele dá um prazo de 15 dias para a saída do imóvel. Diante da questão das contas, né, de água, de luz, o que é que fazer também nessa situação, já que não está sendo pago? Bem, o importante é que tudo esteja disposto no contrato, né? Então o ideal é que quando uma pessoa loque um imóvel, né, o locatário que entre nesse imóvel, ele já faça a transferência para o seu nome, né, na questão de titularidade de conta de água, de luz, e aí se porventura esses débitos permanecem no imóvel, eles vão ficar no nome do locatário que locou esse imóvel. Entretanto, se o contrato não dispor isso e está no nome do locador, né, o ideal é que esteja realmente bem documentado no contrato e que nesse ingresso da ação, né, nessa eventual necessidade do ingresso da ação, demonstre esse contrato, a obrigação destas taxas e peça também o pagamento junto com os aluguéis que não foram pagos. O Alisson, muito obrigado pelas explicações. O Alisson Medeiros é advogado, nos ajudou a entender essa situação. E se você, assim como Dona Márcia, tem uma situação como essa, manda para o nosso quadro o seu direito no DDD 81 992 9198 8212 9198 8212 e participa do nosso quadro, sempre mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, seu direito, toda quarta-feira, tentando resolver aquela situação com a ajuda de um especialista. Almir. Isso mesmo, Gessé, sempre contando com esse apoio luxuoso, não é não? Muito obrigado, então, pelas informações de hoje. Valeu! Então, agora vamos voltar à redação para saber quais são os outros assuntos do G1 Caruaru e região nessa quarta-feira. Não é isso, Fábio Gomes? É isso mesmo, amigo. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que segue ligado aqui com a gente nesse AB1. Um outro destaque, amigo, que a gente traz aqui do G1 é informações a respeito de mudanças na forma dos concursos públicos aqui do Estado. A gente tem uma atualização porque o governo do Estado sancionou a lei que reserva 30% das vagas ofertadas em concursos públicos e seleções simplificadas para pessoas pretas, indígenas, pardas e quilombolas. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP, após a suspensão do edital do Concurso Público Unificado de Pernambuco, em meio às críticas por falta de cotas raciais. Essa norma estabelece que do total de vagas oferecidas em processos seletivos realizados pela gestão estadual, 25% delas devem ser destinadas para pretos e pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Essa lei foi sancionada na noite de ontem pelo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ricardo Paes Barreto. Ele assumiu como governador em exercício durante as viagens da governadora Raquel Lira e da vice a Priscila Krause para a Dinamarca e para a Argentina, respectivamente. Dentro dessa nossa reportagem aqui no G1, a gente também tem informações a respeito de como andam os trâmites do Concurso Público Unificado de Pernambuco, o CPU, que foi suspenso um dia depois do lançamento do edital por falta de cotas, o que feria o Estatuto da Igualdade Racial aqui de Pernambuco. Para conferir todas essas informações e outros detalhes, é só acessar o G1, Almir. Tá certo, Fábio. No G1 também tem informações sobre a UFPE, que abriu aí seleção simplificada para professores.
Exatamente, Almir. A gente tem essa seleção aberta aqui no estado de Pernambuco, tem oportunidades inclusive aqui para Caruaru, tem para Recife, Vitória de Santo Antão e também outros campi aqui do estado. A universidade abriu essa seleção simplificada para a contratação de professores substitutos. Serão oferecidos ao todo 84 vagas para profissionais de diversas áreas nessas instituições que eu citei, né, Caruaru, Recife, Vitória de Santo Antão e também no Colégio de Aplicação. Esse edital já está disponível no site da universidade. Aqui no G1 o pessoal pode acessar a nossa reportagem e conferir o hiperlink, essa parte vermelha do texto, clicar nessa parte da frase vermelha e ir direto para o edital completo. Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever até o dia 6 de novembro através da internet e os salários podem variar entre 3 mil e ultrapassar os 8 mil reais, a depender do regime de trabalho e também da qualificação do candidato. De acordo com o edital, esses cargos oferecidos se dividem em dois tipos, sendo professor de magistério superior e professor do ensino básico, técnico e tecnológico. Estão contemplados as seguintes áreas, né? São diversas áreas que estão sendo contempladas nesse edital. Algumas delas são filosofia, ética e sociologia, comunicação e linguagem, design de moda, física, ciências da natureza, matemática e diversos outros. Esse processo seletivo tem validade de 1 ano e pode ser prorrogado pelo mesmo período, e os contratos têm duração de 30 dias a 12 meses, com possibilidade de prorrogação até completar o prazo de 2 anos, Almir. Muito bem, Fábio. Muito obrigado pelos destaques de hoje do nosso portal, hein? Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Até amanhã e uma excelente tarde para todo mundo que está ligado aqui com a gente. Valeu. Intervalo chegando, pessoal. A seguir, vamos falar sobre o encanto das flores nos ambientes da casa ou do trabalho. A gente foi até a Feira de Flores de Olambra, aqui em Caruaru, para falar sobre esse cultivo da vida. A gente volta já, ó, 12h, 41 minutos agora. Então, estamos de volta com o seu AB1, 12h, 44 minutos. Tem um pouquinho mais do movimento do trânsito para a gente ver aqui na cidade. A gente está com essa câmera que fica ali, ó, é a câmera do Centro Integrado de Monitoramento, está na Avenida Rio Branco, olhando para a rua Armando da Fonte também, só que agora no sentido contrário. Ainda há pouco a gente mostrou aquele movimento no detalhe ali, ó, do lado direito, mais acima do seu vídeo, não é? Pessoal que estava seguindo ali para o bairro Divinópolis, por exemplo. E agora a gente viu parte da movimentação dos veículos que chegam ao centro da cidade pela rua Armando da Fonte. Agora o semáforo está lá, fechado ali na esquina do Grande Hotel, tá vendo? Os veículos parados, algumas pessoas circulando por ali e os veículos que descem da Avenida Manuel de Freitas e aí fazem esse encontro com a Avenida Rio Branco. Bastante movimentação nesse momento, naturalmente, não é hora do almoço, muita gente circulando, pegando a criançada na escola, indo para casa, intervalo rápido para voltar para a segunda parte do batente. Imagens ao vivo para você. Bom, então agora a gente vai para o AB Esporte, hein? Aí a gente vai falar sobre atividades esportivas no clima do Outubro Rosa. Não é isso, Matheus Antunes? Seja bem-vindo, uma boa tarde para você. Oi, Almir, uma excelente tarde para você e para todo mundo ligado no nosso AB1. Alô, galera de Jaqueira, tem programação boa para amanhã aí na sua cidade, viu? Ainda estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização a respeito do câncer de mama. E as imagens que a gente vai começar a ver aí, olha, aí na telinha, é do aquecimento com zumba da população de Jaqueira que se reúnem para correr. E amanhã, lá na cidade, será realizada a corrida de rua em alusão ao Outubro Rosa. O trajeto é de 5 quilômetros, é um evento, na verdade, né, para selar esse movimento importante do autocuidado, tanto para mulheres quanto para homens. Essa é a primeira corrida do projeto Jaqueira em Movimento, que reúne saúde, esporte e solidariedade. As inscrições são gratuitas e é aberto ao público. A corrida está prevista para começar às 18 horas no centro da cidade, lá da Mata Sul. Mas, para quem quer saber mais informações a respeito desse evento, o pessoal de casa pode acessar o nosso portal GE Caruaru e Região, que tem todas as notícias. Mas para falar mais sobre esse evento, o organizador Jairo Barros mandou um vídeo para a gente convidando o pessoal. Vamos assistir. Alô pessoal, eu quero convidar todos vocês para participarem da Corrida Outubro Rosa, que irá acontecer amanhã aqui na cidade de Jaqueira, para encerrar esse mês tão importante sobre a conscientização e a prevenção do câncer de mama.
Esse é o primeiro projeto da equipe Jaqueira em Movimento, que une saúde, esporte e solidariedade em um só momento. O evento ele vai acontecer amanhã às 18 horas, no centro da cidade. As inscrições são gratuitas e abertas para todo o público. Teremos o aquecimento de zumba e, em seguida, corrida pelas principais ruas da cidade. E também terá vários sorteios, muitos brindes e música ao vivo. Vem junto participar conosco. Então é isso, boa sorte para todo mundo que vai correr lá na cidade de Jaqueira, um movimento muito importante. Vamos girar um pouquinho de assunto, porque hoje tem Caravana do GE. Essa gravação vai ser lá na cidade de São Joaquim do Monte, mas também te convido a assistir também o nosso Globo Esporte após agora, porque o Tiago Medeiros tá lá, olha o Tiagão aqui na tela, vai trazer todas as informações, o Dani Moraes também ali do lado, todas as informações da Caravana do GE, que vai ter lá em São Joaquim do Monte. Traz todas essas informações, minha joia. Fala, minha joia. Dani Moraes não nega nunca. Quem gosta de viajar é ele. Tem um nojo de pegar a estrada. Duvido ter um gaúcho que conheça mais Pernambuco do que esse daqui. Mais uma Caravana do GE, mais uma vez aqui no Agreste. Estamos pertinho aí de Caruaru, 50 quilômetros aqui em São Joaquim do Monte. Estamos na praça da Igreja Matriz da cidade, em frente à Igreja Matriz. Aqui é a imagem do padroeiro São Joaquim do Monte. E vai ser daqui o nosso Globo Esporte, falando, sobre a saída de Daniel Paulista. Não é mais técnico do esporte. Houve um entendimento dele com a diretoria do clube, diretamente com o presidente Yuri Romão. E o esporte, ninguém sabe se vai contratar um técnico para essas rodadas finais do Brasileirão, se vai com o César Lucena, que é o treinador adjunto do time ali, interino na função de técnico, enfim. O fato é que o esporte acumula mais um capítulo dessa temporada trágica, de resultados terríveis, de decisões equivocadas nos bastidores, na direção, e a gente vai estar repercutindo isso daqui a pouco no Globo Esporte, falar também de seleção feminina e mais uma tua de coisa no teu Globo Esporte Caravana do GE, aqui em São Joaquim do Monte, na terra da Romaria. Aqui em agosto tem a festa de Frei Damião, aqui o turismo religioso é muito forte e eu convido você, coladinho no AB1, dá moralzinha de sempre ao nosso Globo Esporte, Caravana do GE aqui em São Joaquim do Monte. Dá um showzinho, Dani Moraes, pra Caruaru. Tchau, pessoal. Vocês aí. Valeu. Curtam aí o ar-condicionado. Obrigado, pessoal. Boa sorte aí na Caravana do GE. E olha, o Thiago estava até combinando comigo, viu, na roupa. Padrão aqui, a gente também com a camisa colorida. Mas hoje eu vou ficando por aqui e pedir para vocês aí do outro lado da telinha para acessar o GE Caruaru Região e assim ter acesso às principais notícias do universo esportivo aqui pertinho da gente. Dá aquela moralzinha, tamo junto, Almir. Valeu. Valeu, Matheus. Valeu. Aquele abraço para você, hein? Até amanhã. E não há como resistir à beleza das plantas, não é, pessoal? A presença delas em casa e no ambiente de trabalho faz toda a diferença e cada uma precisa de cuidados específicos. Então, a gente foi até a Feira de Flores de Olambra, que está acontecendo aqui em Caruaru, para aprender um pouquinho mais sobre esse cultivo. Olha só. Elas são lindas, cheias de cor e em formatos variados. Estão cada vez mais frequentes nos ambientes de casas e apartamentos, além dos já costumeiros jardins. E agora, mais uma vez reunidas em uma feira, trazidas da cidade de Olambra, em São Paulo, estão em exposição e venda em Caruaru. A feira conta com mais de 200 espécies, entre plantas pequenas, médias e grandes. Por aqui é possível encontrar as variedades para cada tipo de local onde vai ser utilizado, desde ambientes internos até ambientes externos. Olha, nós temos aqui mais de 200 espécies, certo? Temos bonsai, temos orquídeas, temos samambaias, temos várias espécies, temos plantas para interiores, plantas para exteriores, certo? E também temos o cuidado, certo? Nós estamos trazendo 2 novidades esse ano, que é 2 mini shopping com pessoas diferenciadas com relação à flor do deserto e com relação à orquídea. Porque o que nós queremos, assim, um dos nossos objetivos é que a pessoa leve a planta para casa, porque a planta ela também traz harmonia no ambiente. É muito importante que quem está nos ouvindo entenda isso e veja que é comprovar a realidade, que a planta ela traz uma própria energia. E tem alguns ambientes, quando a gente quer modificar para a energia positiva, a gente deve colocar plantas com flores ou plantas sem flores, dependendo do gosto do dono da casa ou do escritório. E por isso que nós queremos assim, que as pessoas levem as plantas para casa, cuide dela e elas continuem bem. Por isso vamos trazer mini shopping esse ano, mini cursos, para poder orientar as pessoas.
Adriana explica que, por serem oriundas de outro estado, existe uma logística especial para o transporte das flores. Vem no estufa, todo cuidado, é tanto que chegou um caminhão ontem, aí vai passar uns 4 dias para chegar outro, certo? E quando chega, a gente tem todo o cuidado e só estamos trazendo plantas que realmente é mais adequada para o espaço, para a nossa região. A feira é um ponto de encontro de várias pessoas, dos curiosos até os mais experientes com o cultivo das plantas. Simone é agricultora e adora participar das feiras, além de levar as mudas para casa. Todo ano, quando tem aqui, eu venho. Aí sempre compro, levo. E aí sempre cuida delas em casa? Cuido delas. Em relação aos cuidados, aqui o pessoal sempre atende bem, sempre dá aquele reforço para saber como cuidar delas? Sim, eles sempre atendem bem, explica tudo direitinho como é que vai cuidar delas. E tem dado resultado? Tem dado resultado. E há também exemplos como o da professora aposentada Gerda, que em casa as plantas não podem faltar. Minha casa só eu que tenho, são plantas. E gosto muito de visitar, porque a gente vai vendo as variedades, não é verdade? As variedades, os tipos de planta. E uma casa sem planta, como é que pode ser, não é verdade? Para as pessoas que buscam iniciar no cultivo das plantas ou que querem adquirir mais conhecimento, a organização da feira vai realizar workshops e contará com a presença de profissionais especializados. A gente dá todo o suporte, vai ter um mini curso sábado, né? Um workshopzinho sábado às 10 horas. A gente vai fazer um apanhado, resumidamente, de tudo que se faz para manter uma orquídea, né? Tem todo um conhecimento técnico. Diante das necessidades de entender como é que cuidar de uma planta, saber o que é que deve ser utilizado, né? Onde colocar, tudo isso vocês tratam aqui para que as pessoas saiam daqui com a planta e sabendo. Sabendo, com certeza. Ela vai entender, primeiro ponto, a orquídea não é um parasita, é uma epífeta. Ela não vive da árvore, ela é só o suporte. Então você tem que levar todo o nutriente. Luminosidade é um cuidado essencial, porque se necrosar a folha, ela morre porque o fumante mata. Então são coisinhas que você vai entendendo. Depois que você aprende, é fácil. Pegou, aí o caminhar é muito mais fácil. Cuidar de uma planta é um ato de amor, porque ela necessita de você para tudo. Beber, comer. Então você é como se fosse uma criança, você tem que dar tudo a ela. E esse ato de amor faz o caminho inverso para você. Por isso que dizem que quem cuida de orquídea, fala mais de orquídea, né? Cuida de orquídea sempre tem uma vida mais prolongada. A Feira de Flores de Olambra está funcionando na Via Parque, próximo à estação ferroviária, sempre a partir das 8 da manhã e fica em Caruaru até o dia 11 de novembro. Tá bem ali no centro da cidade e vale a pena demais, né, passar lá para conferir essas belezas naturais de perto, né? E a gente sempre aprende um pouco mais. Claro que sim, a natureza nos ensina, a gente precisa estar aberto para aprender. E tem sempre os especialistas também, né, que nos ajudam nessa missão. Legal que Olambra é uma cidade que fica no interior de São Paulo, né? E tem esse nome por conta dos holandeses que foram morar por lá. E existem os brasileiros também, e eles fizeram essa junção. Holanda, Brasil, Olambra. E aí a gente tem essas exposições naturais para curtir aqui na cidade. Bom para aproveitar e bom para aprender também, hein? Legal demais! E olha, na próxima sexta-feira, o Centro de Palmares vai receber o projeto Pintando nas Praças de Pernambuco. As atividades vão acontecer na Praça Paulo Paranhos, a partir das 9h30 da manhã. O acesso é gratuito para todo mundo acompanhar o processo criativo dos artistas. O produtor cultural Paulo Profeta mandou um vídeo falando sobre esse projeto. Vamos ver? Esse projeto é um projeto inclusivo, você não precisa inscrição nenhuma, só precisa, no caso dos artistas que vão aderir a esse projeto, apenas responder a um chamado dizendo que vai, mostrar interesse em vir, e cabe todo mundo porque é na praça. Para você ter uma noção, vamos ocupar essa praça com mais de 50 artistas de toda a região metropolitana, Agreste e Sertão, e além dos artistas locais, e aí basta fazer isso, não precisa inscrição nenhuma, não precisa pedir permissão a ninguém. E os transeuntes também, que quiserem se aventurar nesse evento, tem materiais, pincéis, telas, cavalete à disposição
para pintar junto com os artistas profissionais. Esse projeto é incentivado pelo Funcultura da Fundarp e tem sempre apoio local, no caso de Palmares, da Secretaria de Educação do município. Muito bem, e amanhã é dia de abrir o nosso consultório porque tem a B-Saúde. Aí nós vamos falar sobre a menopausa, uma fase natural, biológica, que provoca mudanças no funcionamento do corpo da mulher. Dá só uma olhada. Assim como na infância e na adolescência, a mulher passa por uma transição forte na vida adulta, a menopausa. Os sintomas costumam ser diversos. É uma sensação de calor, né? Um calor insuportável, que você às vezes se pergunta de onde vem esse calor. O climatério e menopausa são temas do AB Saúde desta quinta-feira. Mande sua pergunta e participe. É no AB Saúde, no seu AB1. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN, pessoal. Hoje a gente vai conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Economia Criativa de Caruaru, Jaime Anselmo. A gente vai falar sobre o cenário econômico aqui da capital do Agreste. O Panorama começa às 2h, claro, na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa quarta-feira, agradecendo demais a sua presença aí do outro lado. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Grande abraço para todo mundo e até lá, pessoal.